Notícias. Você bem informado. A sessão do plenário virtual do STF registra até agora o placar de 5-3 pela suspensão da lei que criou o piso nacional para profissionais de enfermagem. Sancionada no início de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei teve o seu efeito suspenso por uma liminar do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. É essa liminar que está sendo analisada pelos demais integrantes da corte. E para poder falar um pouquinho mais com a gente sobre essas informações e o quanto isso pode impactar diretamente nos hospitais filantrópicos aqui de Mato Grosso do Sul, eu estou recebendo aqui no Giro o presidente licenciado da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul e atual candidato a deputado estadual pelo União Brasil, Ivandro Fonseca. Muito bom dia, muito prazer em recebê-lo nesta manhã aqui no Giro de Notícias. Bom dia, Carlos Ferreira, bom dia a todos os ouvintes do programa estadual Giro de Notícias. Quero aqui, desde já, agradecer também a Rádio Marabá, FM 93.9 de Maracaju, a Rádio Serrana, FM 88.7 de Niuaque, Rádio Serra, FM 106.5 de Rio Verde, Rádio Montana, FM 89.9 de Inocência, Rádio Band FM 100.9 da Grande Dourados e a Rádio Band FM 85.5 de Paranhos, pela oportunidade de tratarmos de um assunto de grande relevância nesse momento. Pois é, Ivandro, é muito importante a gente falar que o resultado até o momento, o placar não está nada positivo para os enfermeiros, né, para a categoria em específico. E a gente sabe muito bem que uma decisão não positiva pode impactar vários transtornos, principalmente para as Santas Casas aqui do nosso estado, né, para a Santa Casa aqui do nosso estado e para os hospitais filantrópicos também. Quais são os impactos diretamente em uma possível decisão não positiva do STF em relação a essa decisão que foi aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que foi vetada pelo ministro Luiz Barroso do STF? Carlos, a discussão do projeto de lei 2564, que se trata do piso nacional da enfermagem, foi discutida, amplamente debatida, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual e na própria esfera federal e no Senado. O que nós estamos observando nesse primeiro momento? Um questionamento sobre a questão da inconstitucionalidade da lei. Isso que está em discussão no primeiro momento. Mas é importante nós ressaltarmos que para uma lei ser aprovada no Senado e na Câmara Federal e chegar ao ponto de ser sancionado pelo presidente da República, ela tem que seguir todo um rito processual. Exatamente. Não existe aprovação de nenhuma lei sem a obediência do rito processual que deve ser seguido. Eu quero começar falando desse tema, contando uma história. Nós, na Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do país, discutimos amplamente com todos os presidentes de federação que representam mais de 2.900 Santas Casas e hospitais filantrópicos no Brasil, sendo que em Mato Grosso do Sul nós temos 52 Santas Casas e hospitais filantrópicos, o piso nacional da enfermagem. E é importante nós deixarmos claro que nos últimos 2 anos nós sofremos um impacto provocado pelo Covid-19. Nós perdemos muitos entes queridos, perdemos muitos enfermeiros, muitos profissionais. Nós somos testemunha do trabalho desses profissionais que praticamente abandonaram a sua família e trocaram plantão sobre plantão para se dedicar à sua vida em prol da população. A enfermagem em Mato Grosso do Sul é de suma importância para garantir a assistência e a resolutividade dos nossos hospitais. Nós, das Santas Casas e hospitais filantrópicos, em hipótese alguma, poderíamos ficar contra a manifestação desta iniciativa, até mesmo porque eles já estavam esperando a aprovação desse projeto de lei há mais de 30 anos. E no momento da pandemia foram os principais parceiros que nos estenderam a mão e nos ajudaram a socorrer a população. Então o posicionamento das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos foi levar essa questão do piso nacional em discussão, onde foi realizada uma assembleia
aqui no município de Campo Grande, no Hospital do Câncer, com todos os diretores-presidentes de todos os hospitais filantrópicos e Santas Casas de Mato Grosso do Sul. Nós levamos essa pauta para deliberar. Foi o que foi solicitado pela CMB e foi solicitado um posicionamento de cada federação em relação a essa questão. Nós sabemos que todo projeto de lei, para ele ser aprovado, ele tem que passar por várias comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, todas as comissões analisaram o projeto. E em todos os momentos, as Santas Casas e hospitais filantrópicos, junto com as outras 17 federações, estiveram reunidos na Câmara Federal e no Senado e se posicionando favorável com a indicação da fonte de financiamento. Nós tivemos reunião na Frente Parlamentar das Santas Casas, na Câmara Federal, se posicionando a favor do projeto do Piso Nacional da Enfermagem e solicitando a indicação da fonte de financiamento. Nós tivemos no Senado Federal, nós passamos praticamente em mais de 30 gabinetes, pedindo a assinatura dos senadores para que aprovasse a PEC número 11, onde dispunha, na verdade, sobre o recurso financeiro para a forma de financiamento. O projeto, a PEC 11 foi aprovado, o 2564 foi aprovado. O governo federal garantiu que seria disponibilizada a fonte de financiamento para se pagar os salários dos profissionais da enfermagem. Nesse momento, o que nós precisamos entender? Uma lei, quando ela é publicada, ela passa a valer a partir da data da sua publicação. Só que nós precisamos entender que as Santas Casas e hospitais filantrópicos são instituições sem fins lucrativos, que dependem do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E nós solicitamos a alocação de 62 milhões, junto à senadora Soraya Tronic, junto à senadora Simone Tebet, junto ao senador Nelsinho, para que se disponibilizasse no orçamento da bancada federal este recurso para que as Santas Casas e hospitais filantrópicos conseguissem cumprir com o que estava previamente estabelecido na lei. Nós fomos os principais parceiros nesse processo e estamos, nesse momento, junto com esta categoria, fazendo valer e lutar pelo direito que é deles. É um direito que eles estão pleiteando há mais de 30 anos. Exato. Essas pessoas, eles perderam a vida. Tem enfermeiros que perderam a vida. Só para você ter uma ideia, recursos que eram para o pagamento de insalubridade não foi pago. Equipamentos de proteção individual não foram disponibilizados em alguns hospitais por parte do poder público. Então nós precisamos fazer uma profunda reflexão. Até onde estamos valorizando uma categoria tão importante para a saúde pública do Brasil? Essa discussão em relação à questão da inconstitucionalidade, para mim já passou do limite. Por quê? Porque nós temos um projeto que foi apresentado, que respeitou o rito processual, que passou por todas as comissões, exauriu praticamente todos os tipos de debates em relação ao questionamento da constitucionalidade, e que, nesse momento, discute-se tanta besteira nesse país para se aprovar projeto A, projeto B, e a gente não vê as nossas autoridades, os nossos representantes, priorizar a saúde pública de Mato Grosso do Sul. Se este projeto for encaminhado sem a indicação de ponte de financiamento, tem que ser corrigido. O governo federal, o Senado Federal e a Câmara Federal têm que informar o STF a fonte de financiamento para custear o Piso Nacional da Enfermagem. Nós estamos nesta luta junto com essa categoria para fazer valer o direito de cada um deles. Ninguém está pedindo para se fazer nenhum favor. As Santas Casas e hospitais filantrópicos exigem que se disponibilize a fonte de financiamento para que a gente consiga custear todas essas despesas. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o impacto que o Covid-19 provocou, Carlos, foi praticamente um impacto que desestabilizou economicamente, financeiramente, todas as nossas instituições. Medicação tiveram reajuste de quase 300% em relação à falta de matéria-prima no mercado para a produção de um determinado medicamento. Então nós observamos que houve reajuste praticamente em tudo.
Nós trabalhamos com contratualização. Tudo que recebemos está previsto no orçamento, tanto do governo federal, governo estadual e governo municipal. Antes de ser aprovado, eu já tinha encaminhado o pedido de inclusão no orçamento de uma emenda de bancada para disponibilizar para as Santas Casas e hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul, por parte dos nossos representantes. E agora o que se está em discussão é a inconstitucionalidade do projeto de lei. Como que aprova um projeto de lei sem a ausência de uma fonte de financiamento? Isso já foi discutido, tivemos reunidos com o próprio presidente da Câmara Federal, todos os presidentes de Federação das Santas Casas. Foi acordado que o projeto só seria aprovado se tivesse a fonte de financiamento, com o Lira. E tivemos também, com essa discussão que já tinha sido exaurido, no Senado Federal. A Confederação Nacional das Santas Casas praticamente se posicionou favorável com a indicação da fonte de financiamento. Agora, o que nós queremos nesse momento saber é apenas uma coisa: fazer valer o direito da categoria. E é bom a gente lembrar também aqui, Vando, porque muitas pessoas já passaram, já presenciaram em outras ocasiões as paralisações feitas pelos profissionais, pela categoria na Santa Casa aqui de Campo Grande, por exemplo. A gente está diante aí de uma medida que pode ser aí julgada, pode ser negada pelo STF e que automaticamente a categoria pode se mobilizar, pode se movimentar e fazer uma paralisação nacional. Será que o nosso estado hoje está preparado para lidar com uma paralisação de todos os técnicos de enfermagem, todos os enfermeiros aqui de Mato Grosso do Sul? Como que a federação, por exemplo, vai lidar com uma situação parecida? Primeiro, por forma de lei, toda paralisação tem que ter, primeiramente, uma aprovação de uma assembleia. E os serviços de urgência e emergência não podem ficar desassistidos. Os casos de urgência e emergência têm que praticamente prevalecer. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar um paciente que chega com um acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio praticamente sem atendimento. Então, o direito ele existe, mas a organização em relação qualquer paralisação tem que ser amplamente discutida com o sindicato e com a categoria, para que os serviços de urgência e emergência não fiquem praticamente sem atendimento. Esse é um ponto importante que nós temos que observar. Segundo, é justa a reivindicação da categoria. Nós já observamos que quando a Santa Casa de Campo Grande sofre paralisação, e é importante deixar claro, é porque a ausência de repasse não tem sido cumprido na íntegra pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. A gente tem que deixar muito claro isso. A Santa Casa de Campo Grande e a atual diretoria, eles assumiram a Santa Casa quebrada, com uma dívida de mais de 300 milhões. E tem feito verdadeiro milagre. Agora, um dos pontos que nós precisamos analisar são 3 itens importantes. Primeiro, existe uma ausência de uma política de financiamento na saúde pública brasileira. Como que nós vamos prestar serviço com uma tabela que está defasada no Sistema Único de Saúde há mais de 30 anos? É um questionamento e é uma pergunta que eu faço para as nossas autoridades. Segundo ponto importante que nós temos que observar: essas medidas paliativas que nós falamos de portarias ministeriais com incremento financeiro é só para enxugar gelo, não resolve o problema. Eu tenho uma tabela defasada há mais de 30 anos, eu vou baixar uma portaria com incremento financeiro para ver se consegue amenizar o problema. Não resolve o problema. O que nós tínhamos que fazer nesse primeiro momento? Entender. Primeira coisa, corrigir a tabela do SUS, que há mais de 30 anos está defasada. Esse é o primeiro ponto. Tem que colocar o dedo nessa ferida. Tem que chamar as nossas autoridades para a responsabilidade. Vidas estão se perdendo porque a tabela do Sistema Único de Saúde está defasada. Pessoas estão na fila de espera, esperando anos por uma consulta, um exame, uma cirurgia, porque a tabela do SUS está defasada. A nossa estrutura responde por praticamente 50% dos atendimentos em Mato Grosso do Sul e 70% do atendimento da alta complexidade. Os hospitais filantrópicos e Santas Casas do Brasil, eles estão presentes na vida da população brasileira e da população sul-mato-grossense antes do SUS. Tem algumas Santas Casas que estão presentes desde a época do Império. Exemplo, Santa Casa de Corumbá. Então nós temos que respeitar mais as nossas Santas Casas e os nossos hospitais filantrópicos e os profissionais que ali trabalham.
Porque nós estamos exigindo, no mínimo, das nossas autoridades, Carlos, o direito de poder disponibilizar um serviço de qualidade para a nossa população. Agora, quando você trabalha com uma tabela defasada, vem um incremento financeiro através de uma medida por portaria ministerial, pensa que você vai conseguir resolver o problema. Só para você ter uma ideia, nós estamos com contratos em algumas santas casas e hospitais que não sofrem reajuste há 12 anos. Como que nós vamos conseguir ofertar um serviço de qualidade para a população dessa forma? Nós temos diretores e presidentes fazendo verdadeiros milagres para manter as suas instituições abertas, as suas portas abertas para atender a população. Eu estou falando de hospitais filantrópicos que atendem 35 municípios, como é o Hospital Evangélico de Dourados, como é a Santa Casa de Campo Grande, como é o Hospital do Câncer de Campo Grande, como é o São Julião, como é a Maternidade Cândido Mariano, como é o Hospital São Francisco de Itaquiraí, Santa Casa de Bataguaçu, Santa Casa de Paranaíba, Santa Casa de Cacilândia, Hospital Filantrópico de Jardim, enfim, várias instituições filantrópicas em Mato Grosso do Sul estão passando por sérios problemas e dificuldades por falta de responsabilidade das nossas autoridades. Eu não vi um deputado federal, não vi uma autoridade que represente Mato Grosso do Sul propor um projeto de lei para reajustar a tabela do Sistema Único de Saúde. É isso que nós precisamos fazer nesse momento. E é muito sério o que está acontecendo. Vidas se perderam e nós temos mais de 100 mil pessoas sequeladas pós-Covid-19. Isso é muito sério. E é importante a gente lembrar, Ivandro Fonseca, que o senhor também agora é candidato a deputado estadual pelo União Brasil. E falando justamente sobre essas questões, sobre esses direitos que a população deveria ter e não tem, né? É por isso que o senhor está, então, podemos dizer que é por isso que o senhor está brigando por uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Carlos, nós passamos nos últimos 2 anos um momento muito difícil na vida do cidadão sul-mato-grossense. E nós enfrentamos uma das maiores pandemias que nós já vimos. Perdemos entes queridos, perdemos profissionais de saúde, mas não perdemos a nossa vontade de viver e a nossa esperança de um dia melhor. O Ivandro Fonseca está se colocando à disposição da população de Mato Grosso do Sul porque nós observamos que nós temos que qualificar o debate na saúde pública, na Assembleia Legislativa. Nós temos que levar pautas importantes que a população está vivendo no dia a dia e está questionando, e nós não estamos vendo esse debate ser provocado. A população está querendo saber quando que vai ser realizada a sua consulta com o seu especialista. Tem gente que eu encontrei que está esperando há 3 anos. A população quer saber quando que será feito o exame de ressonância. Tem gente esperando 5 anos, 3 anos. Um exame de ultrassonografia, um exame de tomografia. A população deseja de saber, será que é possível continuar nesse momento, nesse formato, de esperar 1 mês ou até 15 dias dentro de um UPA para ser transferido para uma unidade hospitalar? Essa situação tem que acabar, esse debate tem que ser provocado. Nós temos que propor um projeto de lei para que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicar o usuário do Sistema Único de Saúde sobre os seus exames, as suas consultas e a sua cirurgia em no máximo 90 dias. Eu não posso mais aceitar, e eu tenho certeza que os nobres deputados estaduais também não aceitam isso, que uma pessoa fique esperando anos por uma cirurgia. Esse debate tem que ser provocado na Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza que nós, se fizermos a proposição desse projeto de lei com a proposta do reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde, a gente vai conseguir melhorar a resolutividade e a assistência do nosso paciente. Agora, o que eu não posso deixar de maneira alguma, Carlos, é permitir que os pacientes percam a vida porque o seu direito constitucional, conforme está estabelecido no artigo 96 da Constituição Federal, que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, seja ceifado. Nós temos pacientes acamados com câncer, com AVC, portadores de doenças degenerativas, tetraplégico, paraplégico, que passaram por essa pandemia e estão desassistidos e não tem sequer fralda geriátrica para ser disponibilizado para eles. Dieta integral. Então nós queremos propor um projeto de lei para que se implante
O leito domiciliar para atendimento dos pacientes acamados. Direito a ter uma cama hospitalar, uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Direito à fralda geriátrica, dieta integral. Isso vai contribuir com a deshospitalização, vai contribuir para minimizar a superlotação dos nossos hospitais. E se nós fizermos essa proposta integrada com um projeto terapêutico para atendimento desses pacientes que tanto necessitam. É isso. Ivandro Fonseca, presidente licenciado da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul e candidato a deputado estadual pela União Brasil. Ivandro, muito obrigado. Adoraria ficar mais tempo contigo aqui, que nosso tempo estourou, mas gostaria de agradecer mais uma vez pela participação aqui no Giro de Notícias. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Foi um prazer estar com vocês. Vamos juntos em defesa da vida com Ivandro Fonseca, 44321. Um forte abraço a todos. O Giro Estadual de Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também pela sua audiência. Eu volto amanhã. Até lá, tchau. Você ouviu